Eu tive um burnout aos 20 anos de idade e eu quero contar como que foi a minha experiência e como que isso afetou totalmente a minha mentalidade e a minha visão de mundo que eu tenho hoje. Essa época eu só pensava em trabalhar, então eu trocava várias horas de trabalho para receber um pouco mais. E quando eu entrei na agência, eu tinha 19 anos, foi mais ou menos em agosto ou setembro de 2021, e nessa época eu estava ganhando R$ 1.800 numa empresa aqui do Brasil. Eu era designer dessa empresa e eu me lembro que nos últimos meses assim eu tinha feito 1.800. Eu já estava de saco cheio ali da carreira de design e eu queria começar a ganhar mais. Então eu estava olhando outros mercados, eu até cheguei a olhar dropshipping na época, marketing digital, mas a partir de algumas conexões me veio a proposta de trabalhar para essa mulher nos Estados Unidos. Eu lembro que quando eu comecei lá, eu cobrava por projeto US$ 35, mas tinham projetos maiores ou mais complexos, ou até mesmo pacotes que eu cobrava mais. E como eu recebia por projeto que eu fazia, então quanto mais projeto eu entregasse, mais eu ia receber. Aí eu me lembro que, bom, em agosto eu ainda estava no Brasil recebendo 1.800, em setembro, o primeiro mês de agência, eu já estava fazendo 3.000, mais de R$ 1.000 a mais do que eu já estava fazendo, né? Foi muito bom, já me deu um ânimo muito maior para trabalhar mais. Em outubro, eu passei de 3.000 para 5.000, em novembro, eu passei de 5.000 para 8.000. E em dezembro de 2021 foi o primeiro mês que eu bati 10.000 por mês. E aí, o que eu pensei com isso? Eu vou trabalhar o máximo possível para aumentar esse valor. Então, eu consegui ganhar 12, 13, 14, 15 mil reais por mês. Só que eu trabalhava muito. Teve épocas ali que eu trabalhei 12, 13, 14. Eu me lembro de um dia que eu trabalhei 15 horas. Cara, isso é desumano. Cuidado com as pessoas que vocês assistem na internet e fala que é só trabalhar, só pensa em trabalho, não faça mais nada da sua vida. Isso não funciona a longo prazo. Existe fase na nossa vida empreendedora. Algumas fases a gente vai dar um sprint, né, que a gente chama, que é um foco maior ali, a gente vai realmente estar mais acelerado, mais horas de trabalho ali. Mas isso, cara, geralmente vai ser ali durante algumas semanas ou 1 ou 2 meses no máximo. A longo prazo, cara, isso não se sustenta. Então eu fiquei meses e meses, na verdade anos. Como eu disse, eu entrei em 2021, no final de 2021. Eu dei esse burnout, foi na metade de 2023. Então eu tinha uma rotina ali de trabalho de 10, 12, 13, 14 horas por dia. E eu trabalhava muito final de semana. Eu lembro que quando eu saía com meus amigos, eu tinha que sair mais cedo, porque tinha chegado um projeto novo e eu tinha que entregar final de semana também. Então eu sempre me cobrei muito e eu sempre tentei aumentar muito a qualidade dos trabalhos. Até quando eu entregava um trabalho e ele era aprovado, o cliente ele gostava e se eu não gostasse, eu me sentia mal. Então, além da carga horária excessiva, também tinha essa cobrança excessiva que eu fazia na qualidade dos trabalhos. Isso mexia muito com o meu psicológico. E, cara, eu era um menino muito novo. E nessa época, eu tava nos meus primeiros anos ali de namoro. Então, imagina, cara, como que é complicado você namorar uma pessoa, trabalha 10, 12, 13 horas por dia. Eu não conseguia responder o WhatsApp. Eu demorava muito para me comunicar com ela, porque eu só queria trabalhar mais e receber mais. Só que, como eu disse, isso não é sustentável a longo prazo. Uma hora a conta chega. Então, teve alguns momentos ali que eu tive algumas desavenças dentro da empresa que eu já não tava aguentando mais. Cara, eu me lembro de um dia, eu chamei minha mãe aqui no quarto, a gente conversando, eu chorei no colo da minha mãe, dizendo que eu não aguentava mais. Nessa época eu tava com a média ali de 12, 13 mil reais por mês, e eu disse com ela que eu não aguentava mais trabalhar, não aguentava mais estar naquele emprego, eu trabalhava demais e eu não tava feliz. E aí passou uma semana, mais ou menos, eu surtei assim, eu saí da agência, terminei meu namoro. Cara, eu lembro que era muita pressão pra minha cabeça, eu só queria sair daquilo tudo, sabe? Eu só queria respirar, cara. Porque namorar também é um compromisso que você tem com uma pessoa. Então, cara, se você não tá sendo presente, aquela outra pessoa, ela vai te cobrar também. E aí era cobrança da agência e era cobrança no meu namoro. Chegou essa hora que eu surtei, eu joguei tudo pra cima. Eu só queria ficar livre de cobrança, eu só queria respirar, porque eu já não aguentava mais. E o dinheiro já não fazia mais sentido pra mim. Depois de algumas semanas, assim, acho que foram depois de umas 4, 5 semanas, assim, eu já consegui ver a merda que eu tava fazendo. E aí eu já mudei algumas coisas na minha vida, na minha rotina. Voltei com o meu relacionamento. Até hoje a gente tá junto. Muito felizes, por sinal. E eu consegui perceber que nem tudo é sobre dinheiro e que, na verdade, quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Cara, tem fases que você vai trabalhar muito, como eu disse. Só que eu já tinha passado da fase de trabalhar muito. O que eu percebi? Para mim aumentar o meu salário, eu tava num teto de mais ou menos 15 mil por mês. Para me aumentar dali, eu teria que buscar os meus próprios clientes. Daria certo também. Eu era muito novo, eu não tinha tanta coragem para isso. Então, eu ficava muito frustrado porque eu tinha chegado no meu teto ali, sabe?
sabe? Ter um teto ali de 15 mil é bom, né? Vamos se dizer assim, ainda mais novo. Só que eu sonhava mais, eu queria mais. Então isso ia me frustrando, sabe? Eu tendo que trabalhar muito para manter um mesmo salário durante anos. Então eu tomei algumas decisões erradas, mas consegui correr atrás. E depois que você passa por algumas situações de vida, de quase perder algumas pessoas, sabe? Eu não digo nem só de relacionamento, assim, amoroso, mas de quase perder pessoas, assim, ao seu redor, de fato, sabe? Você enxerga que existe outras coisas na vida a não ser dinheiro. E quanto mais você fica fissurado naquilo, menos prazer você tem, e isso te desacelera ao invés de acelerar. É meio louco isso, mas isso não é regra, eu tô contando o meu relato aqui, e como eu enxergo hoje as coisas, sabe? Eu enxergo que agora que eu estou num momento de trabalhar com o que eu gosto, eu tô bem da minha mente fazendo trabalho, quanto que eu tô recebendo, e eu sei para onde eu vou, isso tudo me deixa mais tranquilo para ter tempo para aproveitar com a minha família, que é o mais importante. Porque no final das contas, cara, a gente só quer ter momentos felizes. E eu acho que às vezes a gente confunde algumas coisas. A gente confunde que o dinheiro é resultado de felicidade. Na verdade, não é. Então, pra mim, hoje a minha visão de mundo é essa. Você tem que trabalhar com o que você gosta e, ao mesmo tempo, você tem que aproveitar com a sua família. Eu acho que quando você tá bem da cabeça com isso tudo, fica muito mais fácil do dinheiro vir até você. Hoje em dia eu trabalho muito menos. Tem dia, pra falar a verdade, que eu nem trabalho. Eu consigo ainda manter um salário ali de 2 a 3 mil dólares por mês. Por quê? Porque eu vi que a questão não era aumentar as minhas horas de trabalho, e sim aumentar o meu ticket. E mesmo eu trabalhando com design de volume, você não sabe o que é design de volume, assiste o vídeo que eu postei, é o segundo vídeo do canal, eu explico melhor o que é isso. Mesmo trabalhando com design de volume, eu percebi que eu não ia expandir o meu salário se eu trabalhasse apenas com as minhas horas. Então eu tinha que aumentar o meu ticket, e eu consegui fazer isso dentro da agência. Então hoje eu trabalho muito menos e consigo receber mais ali. E ainda mais com a IA, cara. A IA acelerou muito aqui o meu processo. Mas é isso, essa foi a minha experiência. Obrigado aí por assistir.